nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, encontramos na capelinha das aparições para celebrarmos a Eucaristia. Saudamos a todos, sede bem-vindos a este lugar onde a Virgem Maria nos concedeu a sua graça de se apresentar no meio de nós. Hoje temos connosco dois casais que celebram as suas bodas matrimoniais. Temos também connosco um grande grupo de Lessa da Palmeira e também connosco todos aqueles que participam de certa forma através dos meios de comunicação. Sejam todos bem-vindos. Para melhor celebrarmos estes mistérios, reconhecemos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso, a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes pensamentos, palavras, atos e omissões. Minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos meus santos e a vós, irmãos, que peço por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Cristo
Senhor nosso Deus, que dirigisse Santa Brígida pelos diversos caminhos da vida e admiravelmente lhe ensinaste a sabedoria da cruz na contemplação da paixão do vosso Filho, fazei que, seguindo dignamente os caminhos do vosso chamamento, procuremos em todas as coisas a vossa presença. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, trazemos em vasos de barro o tesouro do nosso ministério, para que se reconheça que um poder tão sublime vem de Deus e não de nós. Em tudo somos oprimidos, mas não esmagados. Andamos perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não aniquilados. Levamos sempre e em toda a parte no nosso corpo os sofrimentos da morte de Jesus, a fim de que se manifeste também no nosso corpo a vida de Jesus. Porque, estando ainda vivos, somos constantemente entregues à morte por causa de Jesus, para que se manifeste também a nossa carne mortal, a vida de Jesus. E assim, a morte atua em nós e a vida em vós. Diz a Escritura: acreditei, por isso falei. Com este mesmo espírito de fé, também nós acreditamos e por isso falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos há de ressuscitar com Jesus e nos levará convosco para junto dele. Tudo isto é por vossa causa, para que uma graça mais abundante multiplique as ações de graças de um maior número de cristãos, para a glória de Deus. Palavra do Senhor.
esta pobre clamou e o Senhor ouviu. Salvou de todas as angústias. Em todo o tempo e lugar, bendirei o Senhor. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós, diz o Senhor. Quem permanece em mim dá fruto abundante. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, seguia Jesus uma grande multidão. Jesus voltou-se e disse-lhes: Se alguém vem ter comigo e não me preferir ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até à própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, desejando construir uma torre, não se senta primeiro a calcular a despesa para ver se tem com que terminá-la? Não suceda que depois de assentar os alicerces se mostre incapaz de a concluir e todos os que olharem comecem a fazer troça, dizendo: esse homem começou a edificar, mas não foi capaz de concluir. E qual é o rei que parte para a guerra contra outro rei e não se senta primeiro a considerar se é capaz de se opor com 10.000 soldados àquele que vem contra ele com 20.000? Aliás, enquanto o outro ainda está longe, manda-lhe uma delegação a pedir as condições de paz. Assim, quem dentre vós não renunciar a todos os seus bens não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, Jesus fala da sua relação com os homens
através da alegoria que nos é apresentada no Evangelho. De facto, devemos permanecer no Senhor para dar muitos frutos, viver em comunhão com Ele, que ter acesso assim à vida divina e produzir o fruto que é esperado. A fé e o batismo unem-nos íntima e existencialmente a Cristo. Participamos dos benefícios da sua vida, sobretudo da sua morte e da sua ressurreição. Em Cristo, esta união alimenta-se e fortalece-se, escutando continuamente o seu Evangelho, rezando como ele nos ensinou, participando nos sacramentos e deixando e amando os irmãos como ele nos mandou. O Senhor diz-nos que sem ele nada podemos fazer. Quando abraçamos a cruz do Senhor, quando vivemos e construímos uma sociedade com a presença de Deus, o homem sabe dar sentido à sua vida e aposta claramente num futuro com esperança. Muitas vezes os homens modernos pensam que a vida sem a cruz tem mais sentido, é mais fácil. Sem Deus e os valores cristãos podem até ir mais longe, mas a sabedoria da vida leva-nos a concluir que ao longo dela encontramos momentos de cruz, encontramos momentos difíceis, encontramos momentos de dor. Esta pode ser, porventura, a razão da nossa peregrinação a este santuário de Fátima. Não tenhamos medo de abrir o nosso coração neste lugar, sentir a presença terna de Nossa Senhora que nos convida totalmente a abraçarmos a cruz do seu Filho, aquela que nos permite a redenção, aquela que nos permite, sobretudo, a salvação. Irmãos e irmãs, peçamos a Deus que nos conceda nesta peregrinação a graça de olharmos para a cruz como um instrumento de vida, um instrumento pelo qual o Senhor nos salva, um instrumento pelo qual também nós podemos, com Cristo, verdadeiramente acolher a salvação. Conceda-nos também a graça de, através desta figura que a liturgia de hoje coloca diante de nós, a graça de alcançarmos a santidade, isto é, realizarmos a vontade de Deus nas pequenas coisas do nosso dia-a-dia. O convite à santidade é um convite para todos, é um convite para cada um de nós e não apenas um convite para alguns. O Senhor nos conceda, então, a graça de sermos santos, o Senhor nos conceda a graça de abraçarmos a sua cruz, o Senhor nos conceda a graça de, com Ele, sermos realmente chamados filhos de Deus. Espera aí um bocadinho.
ocorrendo o aniversário das bodas matrimoniais, em que unistes as vossas vidas com o vínculo indissolúvel, desais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Somos convidados a rezar em silêncio por estes casais que celebram as suas bodas. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, avancem sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarda em todos os dias da nossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância de suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Em nome do Senhor. Irmãos, ao celebrarmos a festa de Santa Brígida, nossa irmã na fé no batismo e padroeira na Europa, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo: Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Por todas as nações e famílias da Europa, para que Santa Brígida lhes alcance a graça por todas as nações e famílias da Europa, para que Santa Brígida lhes alcance a grande graça de abrirem de par em par as suas portas a Cristo, oremos. Pelos responsáveis da Igreja e da política europeia, para que Santa Brígida lhes alcance a grande graça de buscarem com ardor a verdade e a paz de Deus, oremos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os levem ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Pelas mulheres que servem os outros dedicadamente, para que Santa Brígida lhes alcance a grande graça de viverem unidas à paixão do Salvador, oremos. Pelas esposas que têm a alegria de ser mães, para que Santa Brígida lhes alcance a grande graça de fazerem dos seus lares pequenas igrejas domésticas, oremos. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que Santa Brígida nos alcance a grande graça de louvarmos com a nossa vida o Rei da Glória, oremos. Deus eterno e onipotente, que nos chamaste a ser santos, humildemente vos pedimos, com auxílio de Santa Brígida, vivamos o mistério pascal do vosso Filho
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons que colocamos sobre o vosso altar na festa de Santa Brígida e fazei que, libertos das coisas da terra, encontremos em vós a nossa única riqueza, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graça sempre e em toda a parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos e ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida dais-nos o exemplo, na comunhão com eles uma família e na sua intercessão auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a eterna coroa de glória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, com os anjos, os arcanjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória.
Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitirdes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admite-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, digamos com confiança: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o
sois os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hands only.
Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que nos fortaleceis com a graça deste sacramento, ensinai-nos a seguir o exemplo de Santa Brígida, buscando-vos sobre todas as coisas e trazendo em nós a imagem do homem novo, por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre proveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria de São Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A continuação de uma feliz peregrinação para todos vós. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.